Ei, gente, bora lá para mais um episódio aqui do nosso podcast Raciocina Comigo. Hoje é um episódio especial aqui, a gente vai falar sobre escoliose, com uma pessoa super especialista no assunto, daqui a pouco eu já vou apresentar ela para vocês. Antes disso, se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, já clica aí para você se inscrever, já curte aí o episódio, já encaminha para todas as pessoas que você entende que é importante assistir. Seu amigo fisioterapeuta, estudante ou pessoas mesmo que sofrem com esse problema. E se você está ouvindo aqui no Spotify, já clica aí também para entrar aqui na nossa lista de seguidores aqui do nosso Spotify. Não deixa aqui de avaliar também o nosso canal. E vamos lá então que eu vou apresentar o nosso convidado de hoje. Ele é médico formado pela UFRN. Ele tem residência em ortopedia pela INTO do Rio de Janeiro, especialização em coluna vertebral também pela INTO do Rio de Janeiro e uma subespecialização em cirurgia endoscópica para hérnia de disco e escoliose. A gente vai receber aqui hoje o médico Fábio Fagundes. Seja muito bem-vindo, Fábio. Valeu, muito obrigado, Valquíria, pelo convite. Agradeço mesmo de coração. Imagina, um prazer é meu realmente estar te recebendo aqui em terras Potiguar, né? É a sua terra, né? Eu que estou aqui de passeio. Fábio, eu acho que a maioria das pessoas que assistem esse podcast geralmente são fisioterapeutas, ou estudantes, ou pacientes. Então a gente tem aí um público até um pouco variado em relação a isso. Mas eu tenho certeza que muitos deles têm interesse sobre esse assunto de escoliose. É um assunto que às vezes tem muitos mitos que envolve, né? Todo o estudo da escoliose. Eu acho que a gente podia começar primeiro classificando o que realmente é ou não é escoliose, porque a pessoa às vezes, né, tem lá uma alteraçãozinha, ela fala, caramba, será que eu tenho esse negócio aí? Será que a minha coluna é torta ou não? O que realmente a gente poderia dizer que é considerada escoliose? Tá ótimo, bacana. A coluna, olhando ela de lado, a gente tem as clássicas curvaturas, né, que a gente conhece, que é a lordose lombar, né, a lordose cervical e a cifose torácica. Mas olhando ela de frente, a gente não tem tanta rotina, né, de discutir como é que ela se alinha de frente, né? Então, essas curvaturas, elas são clássicas do homem bípede, né? Então, antes a gente não tinha essas curvaturas clássicas, né? Nos hominídeos lá era apenas uma curvatura mais cifótica ali e a pelve se adaptava. E depois que o homem começou a se tornar bípede, a gente começou a ter esses problemas de coluna, porque a gente tem que se equilibrar, né, ali sobre a pelve e os quadris. Então, a escoliose, a gente vai defini-la, como eu falei, olhando a coluna de frente. Então, olhando a coluna de frente, ela pode se inclinar para o lado, no máximo 11 graus. A gente vai discutir daqui a pouco como é que a gente mede isso, né? Mas acima disso, né, a gente diz que a coluna tem uma escoliose. Mas mais importante até do que essa angulação é uma deformidade que a gente tem no plano axial, então rotacional. Então, as sociedades em geral de coluna do mundo todo definem a escoliose em si quando a gente tem essa rotação associada. Então, uma curvatura acima de 11 graus associada a uma rotação da vértebra é uma escoliose, tá bom? Lembrar que a gente tem o típico mais comum, que é a idiopática, tá certo? Que ele perfaz ali por volta de 80% dos casos, mas a gente tem também os casos associados a síndromes, né? E a gente vai ter inúmeras síndromes, né, que a gente pode dar o diagnóstico associado a isso, e a escoliose neuromuscular, que seria aquelas associadas à paralisia cerebral e às doenças símiles ali, né? Tá certo? Mas a clássica mesmo é a idiopática. É muito legal você trazer isso, porque existem realmente muitas pessoas que não sabem que escoliose é só acima de 11 graus. Né, que muitas vezes vai ver um raio-x, por exemplo, que pode chegar às vezes do paciente, olha lá, vê que tem uma angulação e fala, pô, mas tem uma escoliose, às vezes nem apareceu no laudo isso aqui, mas Exatamente. realmente isso é interessante. É importante o que você falou, porque hoje em dia a gente cria realmente um medo no paciente quando ele vê esse resultado dos diversos exames de imagem, seja raio-x, ressonância, né? Isso, por um lado, né, o radiologista ele tem que se expressar daquela forma, né, até do ponto de vista legal, né? Mas, por um outro lado, o paciente, quando vê aquilo ali, ele se assusta, né? Então, hoje em dia, a gente está tentando ver uma forma de contornar essa situação, né? Então, colocando também
intervalos de referência que a gente tem nos exames de sangue, né? A gente não tem nos exames de imagem. Verdade. Então, colocar isso nos exames de imagem, né? Então, geralmente o radiologista, quando bate o olho ali, ele já coloca uma escoliose à direita de tantos graus, né? Mas a gente sabe que a escoliose mesmo, por definição, é só quando é acima de 11 graus, né? Então, seria um erro, né? De conceito, chamar aquilo ali de escoliose se não tiver acima de 11 graus. Perfeito. Qual é o exame de imagem que seria o mais fidedigno para a gente mensurar essa angulação? O paciente, quando ele chega, que a gente desconfia que ele tem uma escoliose, pelo exame físico, a gente vai solicitar um raio-x chamado de panorâmico, tá certo? O raio-x panorâmico seria um raio-x num filme maior, né? Então, o filme geralmente do raio-x é a chapa, né, que os pacientes chamam. Sim. É aquela pequenininha, né? Então, existe uma chapa grande, né? Que ela pega a coluna todinha do paciente. Então, desde a cervical até lá a lombar, chamada, então, de panorâmica, né? Esse raio-x ele vai ser feito no AP ou no PA, ou seja, olhando o paciente de frente ou de costas, e vai conseguir dar esse diagnóstico. Lembrando que hoje em dia a gente tem outros métodos mais modernos, vamos dizer assim. Então, existe um aparelho chamado de EOS, certo? Que é uma sigla do inglês, que ele avalia não só a coluna como um todo, como o paciente como um todo. Então, ele vai pegar desde da ponta da cabeça até os pés. Por que isso é importante? Porque a gente sabe que alterações na coluna geram repercussões nas outras articulações, né? E daí a importância da avaliação por um ortopedista, né? Porque isso dá repercussões do ponto de vista tanto degenerativo quanto de posicional mesmo, como essa radiografia ela consegue ver também essa rotação que eu falei que é muito importante, né? Não só no tratamento conservador, quanto no tratamento cirúrgico. Mas, de forma resumida, você, diante de um paciente com suspeita de escoliose, você pode solicitar imediatamente uma radiografia panorâmica, tá bom? O raio-x panorâmico ele vai conseguir trazer essa angulação e fazer com que a gente chegue a um diagnóstico preciso. Entendi. Se a gente olhar do ponto de vista científico, o raio-x panorâmico é o que tem a melhor evidência ali para você dar essa angulação? Com certeza, com certeza. O raio-x panorâmico é o melhor, porque a gente ele já é feito na técnica adequada, que seria um raio-x em pé, né? Se você pedir um raio-x da coluna lombar, por exemplo, o técnico ele geralmente vai fazer com o paciente deitado. Então, deita o paciente, faz em AP, deita o paciente, faz deitado, né? Assim como dorsal, cervical também. Sim. E esse raio-x, para você conseguir diagnosticar a escoliose, tem que ser feito em pé. Perfeito. Que é em pé, né, como eu falei, que essas curvaturas elas se desenvolvem, né? Deitado, o paciente não vai ter a curvatura com a dimensão que ele realmente tem no dia a dia, né? Então, precisa ser esse raio-x panorâmico mesmo, do ponto de vista científico, né? Para chegar ao tratamento, diagnóstico, enfim. Perfeito. Porque dentro por exemplo, da parte da fisioterapia, e eu acredito que vocês usem também a parte médica dentro do exame clínico, a gente tem o teste de Adams, Sim, que é um com teste certeza. validado, Com certeza. fácil de fazer, que se você for num colégio fazer uma avaliação em várias crianças, você consegue já ter uma noção de como que tem, né? O que você falou da rotação. Isso, porque ele aparece a giba Isso, com ali certeza. e é facilmente identificável. Aham. E aí a gente tem também hoje aqueles escoliômetro, né? Que chama, que é muito baratinho também, que quem trabalha com escoliose consegue ter no consultório. Com E certeza, rapidamente você também tem essa angulação. Aham. Mas o acompanhamento, ele é muito importante que seja feito um raio-x panorâmico. Com certeza. Especificamente das outras doenças, né, degenerativas, a gente já sabe por diversos trabalhos, né, de revistas de alto impacto, que a gente consegue um diagnóstico, né, de um paciente que tem, enfim, uma queixa de uma dor lombar não específica, uma dor cervical, já consegue estabelecer o diagnóstico mesmo antes do exame de imagem, né? Inclusive implementando o tratamento já com uma melhora significativa, sem esse paciente precisar chegar a fazer uma ressonância, por exemplo, né? Mas na escoliose em si, a gente precisa saber qual a angulação daquele paciente através do raio-x,
para estabelecer se o tratamento vai ser só realmente com a fisioterapia ou se a gente vai precisar associar, às vezes, um colete, né? Exato. E se o tratamento, às vezes, de cara já é cirúrgico. É óbvio que o tratamento, o diagnóstico clínico, né, em si, é muito importante, né? Então, a gente consegue ver na parte clínica, não só a rotação, como você falou, né, através do teste de Adams, a gente consegue ver através do Adams clássico que a gente vê no anterior posterior, consegue fazer um Adams também em perfil, que a gente pode ver se esse paciente tem uma agudização da cifose, né? Que seria uma curvatura um pouco atípica, já que a escoliose em si, geralmente a idiopática, ela é associada a uma hiperlordose, tá certo? Então, a perda da cifose torácica também. Isso sugere para a gente alguns outros diagnósticos diferenciais, né? Como as escolioses mais sindrômicas, né? Que são associadas à hipercifose. Alguns estigmas de pele, por exemplo, o paciente tem manchas café com leite, pode sugerir para a gente que esse paciente tem uma neurofibromatose associada, né? Então, a avaliação clínica do paciente em si é muito importante. O exame neurológico também, com certeza, né? Um paciente com a escoliose e uma hiperreflexia. Às vezes o paciente tem alguma alteração medular ali que pode passar batido, né? E chegar, inclusive, num tratamento cirúrgico, gera uma catástrofe lá na frente no tratamento. Então, esse paciente, no primeiro contato, você tem que fazer um exame realmente completo, né, clínico. Não dá para deixar de fazê-lo e partir direto para o exame de imagem, porque é um momento ali de primeiro contato que você vai conseguir diagnosticar muitas coisas. Show. Pelo que eu me lembro, da última vez que eu olhei da sua sorte, me corrija se é essa variação que vocês usam. Por exemplo, de 0 a 10 não é escoliose. De 11 a 25, tratamento conservador, fisioterapia. Sim. De 25 a 45, tratamento conservador mais colete. E acima de 45 vai para cirurgia. Sim, é essa mesma escala que vocês usam? Essa mesma escala. Hoje em dia, a gente tem que especificar bem o que é o tratamento conservador, né? Porque de 11 a 25 graus, antigamente a gente fazia só acompanhamento, né? A gente vai chegar ainda no tratamento, né? Isso antigamente é quanto tempo atrás, assim, tipo... Acho que uns 10 anos atrás, mais ou menos, né? Antigamente a gente só observava, fazia raio-x a cada 3, 6 meses o paciente voltava e só via se estava aumentando. Pois é, hoje em dia não, a gente já começa a estabelecer um tratamento mais ativo, vamos dizer assim, né? De 25 a 45 graus, o tratamento é com colete se o paciente ainda não tiver atingido a maturidade esquelética. Perfeito. A gente acompanha isso através do Risser, né, principalmente. O Risser, ele varia de 0 a 5, onde ali em torno de 2 a 3, que é um paciente ainda que não atingiu a maturidade esquelética, ele vai poder usar o colete com maior eficácia. Entendi. Existe outros cálculos que são feitos hoje em dia, levando em conta o COB desse paciente, e a gente chega numa escala de cálculo que vai dizer se esse paciente vai ser feito o tratamento com exercícios ou exercícios e colete. Então, existe um cálculo específico através de uma fórmula para saber se o paciente de 25 a 45 graus precisa de colete ou não. Se ele não precisar, não significa dizer que ele vai continuar só no raio-x. Pelo contrário, ele precisa de exercícios específicos para escoliose. Para ele não chegar nos 45 e precisar de cirurgia, né? Mas, de forma resumida, é isso que você falou. De 11 a 25, exercícios específicos. De 25 a 45, tratamento com exercícios e ou colete, né? Se o paciente ainda não tiver maturidade esquelética, colete também. Só explica a questão da maturidade esquelética. Você está falando de uma pessoa que está na fase de crescimento. Isso, exatamente. E aí, tipo, que idade que geralmente finaliza para a mulher, para o homem? Certo. Para a mulher é um pouquinho antes, né? Então, ali em torno de 12 a 13 anos, e homens mais ou menos de 13 a 14 anos. Mas é o Risser que vai decidir. Isso, é o Risser que vai decidir, né? Então, o Risser, você vai fazer um raio-x da bacia e vai ver uma cartilagenzinha que tem ali no osso ilíaco, né? Bem clássica essa imagem. E aí ele vai crescendo, crescendo até que ele fecha a cartilagem. Então, quando fechar, seria já a fase final de crescimento do indivíduo. Então, significa dizer que a coluna também não vai crescer, então não vai piorar. Então, o indivíduo que ainda não atingiu essa maturidade esquelética, ele
necessita de um investimento maior no tratamento. Então, esse investimento maior é o uso do colete e os exercícios diários, né? Tem essa importância maior ainda no indivíduo que não atingiu a maturidade. Perfeito. Você falou uma coisa importante, pensando em tratamento conservador de fisioterapia, como você está falando antigamente, antigamente existiam muitos mitos também voltados para fisioterapia, né? O próprio RPG entrou nisso, o próprio Pilates entrou bastante nisso. E hoje, o que a gente tem de pesquisa é exatamente o que você falou, é exercício específico para escoliose. Então, assim, é um tipo de formação, de especialidade que foca muito no exercício de autocorreção, que você vai educar esse paciente, que você vai mostrar para ele como que ele vai se corrigir durante o dia e muitas coisas do dia a dia que ele vai fazer e que foge um pouco do que se achava que era o tratamento antigamente, focando na físio, né? E muita gente ainda não entende isso, sabe, Fábio? Eu tô falando da parte da físio mesmo. Com certeza. Tem muitos fisioterapeutas que ainda, não sabem nem o que é exercício específico. Sim. Ainda acreditam que existe outros métodos que a gente não tem evidência, mas que possam tratar. E é muito importante dizer que realmente a gente tem que ir buscando, estudando cada vez mais e entendendo as evidências, porque senão a gente faz um tratamento achando que está ajudando, mas não está. E aí aquele paciente, você fala, não, mas eu estou tratando, não está. E daí está indo lá no ortopedista, acompanhando, só está piorando. Então você não tem um tratamento eficaz que realmente está sendo feito. E aí quando você fala, beleza, eu tenho o tratamento mais o colete. A quantidade de horas que esse paciente vai usar o colete, ele varia de acordo com a maturidade dele? Sim. Ou como que é decidido? Quantas horas esse paciente tem que usar de colete no dia? Existe o colete mais clássico, né? Que é o colete de Boston, né? Que foi desenvolvido ali mais ou menos ali no final da década de 70, 80. E é um colete bastante rudimentar, vamos dizer assim, para o que a gente tem hoje. Sim. Mas já é muito moderno já, né? Esse colete, classicamente, ele corrigia bem o plano coronal do indivíduo, né? Então, que é quem está falando aqui, né? Esse ângulo de Cobb, né? Mas ele não tinha tanta correção no plano axial, que é a rotação que a gente já falou. Então, classicamente, os estudos mais antigos foram todos feitos com esse colete mais antigo, né? Então, os estudos mostraram que o paciente, para iniciar o tratamento, tem que utilizar ele 23 horas por dia, né? Muita então, coisa, né? Só tira realmente para tomar banho, né? Se tiver que fazer alguma atividade física, tira ali rapidinho e depois já usa o dia todo, inclusive para dormir, né? Talvez a gente usando os coletes mais recentes, e aí é importante a gente entrar agora na definição dos coletes, né? Sim. Os coletes mais recentes são aqueles que corrigem também o plano axial, a rotação, né? Então ele vai fazer então a correção coronal e a rotacional, né? Esses coletes podem ser que lá na frente a gente consiga fazer ensaios clínicos melhores, né? E mostrem que eles consigam a correção com menos tempo de uso, né? Mas a definição atual é que o paciente começando o tratamento tem que usar 23 horas por dia, tá certo? Existem exceções raríssimas, né? Que são curvaturas mais leves, que existem já coletes, e aí, como eu disse, são exceções que fazem uma correção noturna, né, que são chamados coletes noturnos, né? Eles, na verdade, eles não fazem uma correção, eles fazem uma hipercorreção. Tá. Né? Então, em vez de deixar a pessoa alinhada, ela vai torcer a pessoa para o lado contrário. Então, ela vai usar só quando estiver dormindo, né? Aquele colete ali. Mas é exceção da exceção, né? Então, a gente está falando aqui do mais comum, né? O colete de Boston, né, e o de Rigocheneau, que é o 3D, utilizar de forma inicial por 23 horas, né, é o indicado, e você tem que frisar isso para a família e para o paciente, né, a necessidade desse uso. Tô aqui pensando, usar deitado parece bom, né, usar dormindo, mas você não tem a descarga de peso, né, você não tem a musculatura ativa, né? Sim. Sei como que seria. E aí provavelmente causa muito mais desconforto, né? Porque você vai tentar hipercorrigir uma coluna que já pode ser muito rígida, né? Total. Então tem pessoas que são hipermóveis, mas não é o mais comum, né? Geralmente as pessoas são mais rígidas e aí realmente levam a essa dificuldade. Mas assim, classicamente a gente usava o de Boston e agora está usando o 3D.
E a gente tem que deixar bem claro que o colete de Milwaukee, ele já não tem tanto uso, né? Então, já foi comprovado, né, cientificamente que ele não consegue uma correção boa no plano Aham. axial e ele causa um aumento dessa lordose, né, e hipocifose do paciente, deixa o paciente bem mais reto, né? Entendi. Então ele retifica o paciente. Então a gente quer, na verdade, restaurar a cifose do paciente, né, e corrigir ele no plano coronal. Então, o colete de Milwaukee, que ele era baseado naquele conceito de tração que a gente tinha antigamente. Então, ele tracionava o queixo, né? Deixava a Sim. pessoa com aquele apoio aqui no queixo, que levou muitos estigmas, né? A toda a população, que perduram até hoje, né? Então, você dá o diagnóstico, a criança já acha que vai usar aquele colete ali, exatamente aquele, né? Ela não tem nenhuma possibilidade na mente dela de usar um colete que é usado por baixo da roupa, que a gente sabe que Uhum. hoje em dia é o que a gente tem de mais moderno. Então a gente tem que realmente estimular a população a conhecer o que há de mais moderno, né? Conhecer o que há de realmente que tem evidência científica e tirar essas coisas do passado, da coluna que realmente causavam muito medo nas pessoas, desde o tratamento conservador até o tratamento cirúrgico. Total. Mas você falou até pode ser legal, porque se o cara tá vindo achando que vai usar alguma coisa assim, você fala, não, não é isso não, é só um aqui, ó, é só aqui embaixo, entendeu? Aí é um impacto positivo ainda. Ele, É ai, verdade, é menos verdade. mal, não é aquele negócio aqui em cima. Mas a criança não é como adulto, não. Assim, é difícil você É, quebrar uma coisa na mente é dela. verdade, é verdade. Você fala realmente, mas não entra na mente dela. Só diz, só fica pensando, eu vou com aquilo ali pro colégio e tal, entendeu? Vou receber bullying, né? Enfim, mas realmente, depois que elas recebem o colete, que vê que é um colete realmente mais bonitinho, né? Decorado, às vezes, aí ela realmente se adapta melhor, né? Eu acredito que antigamente devia ser uma coisa muito pior, né? Assim, a Sim, criança devia vir consulta após consulta com aquilo ali rezando para tirar, né? verdade. Hoje em dia não, assim, as crianças têm aceitado bem, tá certo? Então, acho que não é uma coisa do outro mundo mesmo, não. E se a gente pensar numa criança que começa a usar um colete com 7 anos, Aham. um menino ele vai usar até os 14. É verdade, é verdade. Muito Não é o tempo. mais comum, né? Como a escoliose do adolescente é mais comum, a escoliose idiopática ela é dividida na infância, juvenil e a da adolescência, né? Então, a da adolescência, que é ali depois dos 10 anos, ela é muito mais comum, né? Então, geralmente começa ali a aparecer o pai perceber com 11, 12 anos, então, geralmente vai usar uns 4 a 5 anos, né? Mais ou menos dessa Eu ia te faixa aí. perguntar isso. Então, se a gente pensar a idade crítica, que seria muito importante fazer uma triagem no colégio é 10 anos. 10 a 11 10 anos, anos, isso. vamos Exatamente. avaliar aqui para ver quem que já tem alguma curvatura, se eu preciso ficar esperto ou não. Isso, com certeza. Inclusive, a gente vai fazer isso mês que vem, né? Que é o mês de junho, né? Vamos. É de conscientização da escoliose? Exatamente, de conscientização da escoliose. Então, a gente vai em algumas escolas aqui de Parnamirim, coincidentemente, e vai fazer essa triagem, né? Com nossos fisioterapeutas. E aí, uma vez diagnosticando, a gente vai guiar esses pacientes para fazer uma avaliação mais detalhada, mas vai fazer o teste de Adams, né, com escoliômetro, para Perfeito. tentar chegar a esse diagnóstico precoce e prevenir, né, a evolução desse quadro para quadros mais graves que são de difícil tratamento. Tá. E como que vocês usam triagem? Ela fez o teste de Adams, beleza, viu uma gibosidade. Aí coloca um inclinômetro acima de Isso. quantos graus ali, tipo, já, opa, peraí, essa criança eu preciso conversar com os pais. O inclinômetro ele tem que ser posicionado na região certa, né? Sim, Então tem que, você tem que ver ali onde é o ápice. Então você vai descendo, diminuiu, vai, sobe, 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 aí sim. subiu. Aí desceu de novo, parou, né? Então ali acima de 7 a 8 graus ali, então a gente já considera que Que é a realmente precisa de uma rotação. avaliação. Tá certo? Mais detalhada, né? Vamos dizer assim. O inclinômetro hoje em dia ele tem o manual e tem o automático, né? O que a gente usa mais frequentemente é o manual, ele vende nessas redes de materiais ortopédicos, né? Então acho que todo fisioterapeuta tem que ter Uhum. um inclinômetro desse exatamente para já diagnosticar ali se aquele paciente realmente tem uma escoliose, né? Fazer o teste ali com alguma compensação dos membros inferiores para ver se muda alguma coisa. Exatamente para, na primeira consulta, no primeiro contato, já conseguir introduzir esse conceito, né? Porque senão esse paciente pode perder aquele contato ali com aquele fisioterapeuta e perdurar isso aí por muito, muito tempo. Então, todo médico que ele vai, todo canto que ele vai, ele diz, tenho escoliose, e depois para quebrar esse paradigma da cabeça Tá, dele, né? É total. difícil.
Se a gente está falando de 8 graus de rotação, tem como eu prever mais ou menos quantos graus de látero vai aparecer ali? Ou não tem como? Tá. Existem pensando na trabalhos escoliose. correlacionando, né? Existem trabalhos correlacionando. Então, a partir disso aí, com 8, 9 graus, você deve ter mais ou menos aí uns 20 graus, né? De raio-x, tá certo? Mas são trabalhos bem antigos, hoje em dia a gente não usa tanto isso mais. Entendi. Show de bola. Eu tinha colocado aqui uma pergunta, eu falei assim, não, vou colocar algumas coisas aqui que eu estava pensando hoje à tarde. Se a gente pensar numa criança de 6 anos, que você falou que não é comum, mas que tem uma escoliose acima de 45 graus, qual seria o tratamento? É importante. A gente falou muito do tratamento conservador, né? Através dos exercícios específicos para a escoliose. Agora a gente vai falar um pouquinho mais do tratamento cirúrgico. Então a cirurgia, pensando, ele vai operar uma criança de 6 anos? A cirurgia em si, ela é indicada realmente a partir dos 45 graus. A escoliose de 6 anos é chamada de início precoce, que é aquela que acontece abaixo dos 10 anos de idade. Essa é o maior desafio para um cirurgião. Né? Quais são as opções a se fazer? A gente, frequentemente, a gente ainda usa os gessos, chamados de gessos de Meta ou de Risser, né, na nossa prática. E essa é uma das indicações que a gente usa esse gesso. A gente sabe que nos países tropicais a gente tem uma dificuldade de utilizar, né? A gente já usa muito com dificuldade o colete, que já é que a gente imagina um gesso. Eu ia perguntar, o colete não serve, tem que ser o gesso. Tem que ser o gesso, exatamente. Para não ter o risco do pai tirar. Exatamente, porque a gente consegue, na verdade, uma correção melhor, né? Através do gesso, né? Já ali a criança com 9, 10 anos, a gente já começa a conseguir utilizar um colete assim, adequado, bem feito, melhor, né? Mas a criança mais novinha, ali até os 5, 6 anos, geralmente a gente usa mais o gesso. Né? Então a gente usa o gesso, tá certo? Para tentar uma correção ideal. Então, se a gente conseguir realmente uma correção boa, dá para levar no gesso até a criança fazer ali mais ou menos uns 9 a 10 anos. Se realmente ver que está piorando muito, aí a gente tem que associar algum método cirúrgico realmente. Os métodos cirúrgicos para as escolioses de início precoce são totalmente diferentes daqueles usados para escoliose idiopática convencional. Então a gente vai usar uma haste, que ela é chamada de haste de crescimento. Né? Por quê? Porque a criança até os 8, 10 anos de idade, ela tem que desenvolver o tórax dela. Né? Então não dá para a gente colocar uma haste e artrodesar a coluna dela como um todo. Né? Então essa haste ela permite a expansibilidade do tórax, né? Então ela vai crescendo junto com a criança. Problemas da haste de crescimento. A clássica haste de crescimento, você tem que fazer uma cirurgia para alongá-la de 6 em 6 meses. É um cortezinho pequeno, mas você vai lá, alonga, vai alongando até a criança chegar... É como se fosse o suporte aqui do negócio, você vai aumentando. Exatamente. Então é um pedestal, né? Sim. Um pedestal, seja ele qual for, de microfone, enfim. Você vai aumentando ele à medida que a criança vai crescendo para manter aquela correção que você fez na primeira cirurgia. Essa haste de crescimento ela é associada a bastantes complicações. Então, como os parafusos são poucos, comparado a uma cirurgia normal, que a gente gasta 26 parafusos, nesse não, a gente coloca poucos parafusos exatamente para preservar um pouco a coluna para quando for fazer a cirurgia definitiva. Né? Então, você bota, vamos dizer, 4 parafusos de um lado, 4 parafusos do outro. Então, aqueles parafusos eles ficam sobre uma tensão grande ali, quando você vai fazer a dilatação, né? A distração, desculpa. Sim. Então, a cada 6 meses você faz a distração. O que inventaram para melhorar isso aí? Inventaram uma haste que você faz a distração por ondas eletromagnéticas, né? Então, você coloca uma haste específica que você não precisa fazer cirurgia, mas você vai e aproxima um aparelho que ele vai fazer essa distração de 6 em 6 meses. Então, voltando lá, a gente tinha uma criancinha de 6 anos, né, que a gente não conseguiu corrigir no gesso, né, de 45 graus, e a gente teve que fazer essa cirurgia. Então, a gente coloca nela uma haste de crescimento, vai de 6 em 6 meses distraindo. Quando chegar ali por volta dos 10 a 11 anos, você vai e converte numa artrodese definitiva. Então, você vai fazer a cirurgia clássica, né, que é colocar os parafusos e corrigir por algumas manobras. Lembrando que essa escoliose de início precoce é muito raro, né?
E realmente é que acho que exige muito do cirurgião do ponto de vista de acompanhamento mesmo, entendeu? Porque você tem que olhar o detalhe do detalhe, que você vê um parafuso desse soltando não é muito fácil, entendeu? Caramba. Então realmente é um challenge, né? Vamos dizer assim, da cirurgia de coluna. E é discutido isso em todo o congresso, escoliose e doenças precoces, que são aquelas abaixo de 10 anos. O gesso, né, que você perguntou especificamente, nas crianças, como eu disse, abaixo de 5 anos, que tem indicação de colete, que são aquelas de 25 a 45 graus, a gente também os utiliza, né? Então, como é feito isso, né? Existe uma mesa específica, né? Que a gente coloca a criança esticada, puxando pelos pés Tração. e puxando pela cabeça, né? Como se fosse uma tortura. E nessa Não, mesa... centro cirúrgico de ortopedia não é a coisa mais linda Pois do é. mundo. Embaixo da mesa tem um espelho, né? Sim. E a gente consegue ver exatamente como está a rotação ali através daquele espelho, né? Então, tracionou, fez a rotação manual, aplica o gesso. Então, isso aí tem que ser feito também de 6 meses, né? Porque a criança vai crescendo, você tem que trocar aquele gesso. Abaixo de 5 anos é feito assim. Acima de 5 anos, então a criança ali já com 6 a 7 anos, já está com o tronco mais desenvolvido, já dá para você começar a usar os coletes, né? Então, o gesso ainda tem espaço, né, na cirurgia de coluna, ao contrário do que a gente achava. No tratamento cirúrgico, antigamente era feito assim também, né? Então, chegava ali nesse limite de 40, 45 graus, você botava a pessoa, o adolescente, né, nessa mesa e esticava ela, né, colocava um gesso e ali você depois ia para o centro cirúrgico, abria ali aquela região da coluna, botava enxerto ósseo, né? Enxerto ósseo, para quem não sabe, são fragmentos de osso que promovem a cicatrização, né? Vamos dizer assim. Então, por exemplo, você tem uma fratura que não está colando, você pode colocar enxerto ósseo ali porque ela vai cicatrizar. Então, a gente fazia o que a gente chamava de artrodese in situ, porque a gente não corrigia como a gente corrige hoje em dia. A gente mantinha com os 45 graus a pessoa, muitas vezes não conseguia nem manter, né, porque não cicatrizava aquilo ali, que é uma coisa muito difícil de cicatrizar, mas era feito assim, né, com gesso e enxerto ósseo. Depois a gente teve as melhorias, né? Então, depois veio as hastes de Harrington, mais ou menos ali por volta também dos anos 60, 70, que são hastes que elas eram amarradas na vértebra, né? Então, e aí você imagina que amarrar uma vértebra com fio de aço não é tão fácil, né? Sim. Porque ali passa várias estruturas nobres, Você né? amarra, tô tentando imaginar. Então, se a gente pegar a coluna, né? Pegar a coluna ali e tentar amarrar. Primeiro que você não tem nem onde amarrar direito. E segundo, se você amarrar no canto errado, você vai amarrar um nervo, Sim. né? Então, já imaginei quantas complicações a gente não tinha disso, né? Então, a haste soltava, você não conseguia corrigir bem. E depois a gente, mais para frente um pouquinho, já no ano 70, 80, chegaram os parafusos pediculares, que ele vai entrar ali no pedículo vertebral. E os parafusos com as hastes, aí a gente já conseguiu realmente um tratamento que se perdura até hoje, né? Sim. Então, hoje em dia a gente usa os parafusos, né? Então, vamos dizer que o paciente tem a escoliose clássica, que é uma torácica à direita, pela classificação é um Lenk 1, né? É uma classificação mais cirúrgica, assim, que a gente usa, né? Mas também é utilizado no tratamento conservador também. Ela precisa de uma artrodese do nível T4 até o nível ali mais ou menos L4, né, para corrigir isso aí. Então você vai ter que colocar ali em torno de 28 parafusos para corrigir isso. São 8 torácica e 4 lombar. Então não é muito fácil colocar esses parafusos, mas também hoje em dia não é muito difícil, né? Então a gente tem parafusos que eles respeitam a anatomia do paciente e uma vez você colocar ele no pedículo, ele vai ficar ali dentro do osso, né? Então esse parafuso ele corria o risco antigamente de sair ou para dentro da medula, né? Ou para fora e pegar um grande vaso, né? Hoje em dia a gente tem parafusos que respeitam bem a anatomia do paciente. Associado a isso a gente tem também os upgrades, né, da cirurgia, que são a neuromonitorização, né, que vai ficar vendo ali se aquele parafuso realmente está respeitando a anatomia ou não. Então, qualquer
coisa que chegar perto de dar errado na cirurgia, o neurologista clínico que está fora da cirurgia, ele consegue identificar e comunicar ao cirurgião, né? Isso é durante a cirurgia. Durante a cirurgia. Fica lá no computador, o neurologista clínico, né? Observando se está acontecendo qualquer problema. Se chegar perto de acontecer, ele já avisa, opa, tem alguma coisa que está alterada aqui. Então, a gente já reverte imediatamente. Então, aumenta muito a chance de você reverter naquele passo, você reverter também o que aconteceu, né? E mais moderno ainda, existe hoje em dia a navegação, que aí seria você fazer uma tomografia no intraoperatório, né? Ou até mesmo no pré-operatório e conseguir enxergar onde aquele parafuso está entrando em tempo real, né? Então, a gente faz isso geralmente, coloca o parafuso e depois dá um raio-x hoje em dia, né? Então, com a neuronavegação, a gente consegue enxergar exatamente onde o parafuso está entrando, através de uma tomografia, entendeu? E mais moderno ainda que isso, seria os robôs, né? Para a cirurgia de coluna é uma coisa ainda bem recente, né? Ao contrário da cirurgia de urologia, né? Enfim, de outras coisas aí que no Brasil já se faz de forma assim, corriqueira, né? É que nem você fazia antigamente uma hérnia inguinal aberta e uma hérnia inguinal fechada. Hoje em dia, se você fazer uma hérnia inguinal aberta, acho que é uma coisa do outro mundo. Parece que você foi operado em outro mundo, né? Que nem vesícula. Pois é, exatamente. A próstata já está chegando nesse nível aí, né? Então, você fala hoje em dia, você fez a próstata, a pessoa já pergunta, foi pro robô? Aí, não, foi laparoscopia, mas não foi pro robô. A cirurgia de coluna ainda está muito longe disso, né? O robô na coluna, ele... quando tem um robô assim no hospital, todo mundo fica, robô de coluna. É uma coisa que está realmente ainda bem... Está longe. Está bem nos princípios ainda. Se a gente pensar no paciente mais ou menos os 45 graus e vai para cirurgia, aí você falou que vai colocar artrodese, né? O exemplo que você deu, T4 até L4, por exemplo. Sim. Para colocar artrodese, é feita uma correção. O quanto se consegue, vamos dizer, diminuir ali para fazer a correção? Importante isso aí. Voltando lá para o conceito inicial, né? O homem, quando ele se tornou bípede, ele realmente necessita de uma curvatura pré-estabelecida, certo? De lordose, cifose, para conseguir realizar suas atividades do dia a dia, né? Então, os hominídeos, né? Também os chimpanzés, enfim, eles tinham uma coluna bem mais rígida, né? Eles não precisavam de fazer tantos movimentos como a gente precisa para olhar para frente, né? Então, isso é muito levado em conta durante a cirurgia. Por quê? Porque você tem que corrigir a coluna no plano coronal, mas tem que manter a lordose, a cifose, né, da pessoa, né? Não adianta você corrigir e deixar a coluna reta no plano sagital, entendeu? A pessoa vai ficar muito reta e não vai conseguir fazer nada, né? Então você tem que fazer essa correção desse modo. Na cirurgia clássica, né, que a gente faz, que é uma cirurgia ali que dura em torno de 4 a 6 horas, onde você bota os parafusos e você vai fazer as manobras, a gente consegue corrigir uma curva que vai ali de 45 a 60 graus até quase 100%. Então, a pessoa vai sair de 45 a 65 graus para uns 10 graus, vamos dizer assim, né? Que é o normal, né? Abaixo de 11 graus, como eu falei. Existe como corrigir mais colunas com maior grau, maior valor angular? Existe. Como é que é feito isso? Então, a gente tem que fazer o que o paciente conhece como quebrar de novo e colocar no lugar, né? Então, o paciente que chega lá com o braço quebrado, né? Doutor, vai ter que quebrar de novo e colocar no lugar? É tipo isso, entendeu? Tipo, a coluna, ela tá quebrada, né? Pro lado, vamos dizer assim. Sim. Então, a gente tem que quebrar para colocar no lugar de novo. O nome disso é osteotomia, né? Na cirurgia e na ortopedia. Então, a gente tem que fazer uma osteotomia, ou seja, tirar um pedaço do osso, da vértebra, e colocar ela no lugar. E a gente consegue uma correção de uma curvatura maior para até próximo do normal. Porém, a gente sabe que, do ponto de vista de evidência científica, isso não é preciso, né? A gente tem que corrigir o máximo possível para o adolescente ter um bom alinhamento estético, né? E ter um bom alinhamento
harmônico. O harmônico é exatamente isso, mantendo o alinhamento sagital dele, mantendo a lordose, mantendo a cifose, né? Para que lá no futuro ele não venha sobrecarregar os outros níveis que não estão incluídos na artrodese, né? Então, vamos repetir, a gente foi de T4 a L4. Então, ainda tem o disco ainda de L4 e L5, ainda tem o disco de L5 e S1, né? E ainda tem os discos todos cervicais. Então, se a gente não manter esse alinhamento da coluna, a gente vai prejudicar isso no futuro lá e o paciente vai ter que fazer outras cirurgias, né? Então, destacar para o paciente que a cirurgia não é para zerar o grau de curvatura, é muito importante, né? A gente vai corrigir o máximo possível para que ele volte a ter uma vida muito próxima do normal, tanto do ponto de vista estético, né, quanto do ponto de vista médico, né? Não vai ter mais nenhuma patologia na coluna que vá prejudicá-lo. Entendi. É legal você falar isso, eu nunca parei para pensar nessa parte da osteotomia, né, que você falou. Porque quando a gente pensa em escoliose, a gente pensa nessa vértebra torcida, que é o que aconteceu durante todo o processo da maturidade. E aí, quando você pensa numa escoliose no adulto, você fala, pô, não tem como corrigir na cirurgia, né? Você fica pensando, eu vou conseguir alinhar, mas existe essa torção, mas aí faz total sentido. Você, deixa eu pegar vértebras principais aqui, que realmente são quebras principais, e deixa eu dar uma quebrada nela e corrigir isso aí. É basicamente isso mesmo. Você tem um conhecimento bem global, né? Você consegue raciocinar isso, mas não é tão fácil assim, né? Para as pessoas pensarem nisso. Tipo, né? A vértebra líder ali, né? Exatamente, muito bem. E aí que surge o conceito de cirurgia da escoliose do adulto, né? Sim. Que são aquelas escolioses ali depois dos 18 anos. Então, a gente tinha um mito também que ficou adulto, não pode operar, né? Escoliose é para se operar na fase da adolescência. Hoje eu atendi umas 3 ou 4 dessas. Não é uma coisa muito rara de aparecer no consultório, não. Então, você fala, não, a senhora pode operar e é realmente indicado para a senhora operar, né? Lembrando que isso também não estou criticando quem ainda não tem esse conceito, porque são coisas bem recentes também, né? Então, muitas pessoas que passaram na graduação aprenderam que realmente aquilo ali não era cirúrgico. Mas hoje em dia a gente já tem materiais mais recentes que a gente consegue fazer essas osteotomias, né? E corrigir essas vértebras de pessoas, inclusive na fase adulta, né? Então a gente tem também correções que a gente consegue fazer pelo espaço intervertebral, né? Então, o disco intervertebral, ele consegue dar para a gente uma amplitude também de movimento boa, né? Então, principalmente nessas escolioses do adulto, a gente usa o disco intervertebral a nosso favor, entendeu? Para dar essa correção. Então, a gente coloca um cage ali que ele vai angular para o outro lado, entendeu? Então, basicamente, as osteotomias são usadas para curvaturas de alto valor angular, né? E curvaturas dos adultos, né? Então, a gente consegue realmente quebrar e colocar a coluna no lugar. Lembrando sempre de manter as curvaturas naturais da coluna. Perfeito. Né? Uma pergunta em relação à fisioterapia e à parte cirúrgica. Vocês recomendam algum tipo de fisioterapia pré-cirúrgico ou não é necessário, nesses casos que tem uma angulação importante para a cirurgia? E na fisioterapia pós-cirúrgica, com que tempo ele é encaminhado para físio e quais são os principais medos ou cuidados que deveria ter que vocês ficam, meu Deus do céu, será que esse fisioterapeuta sabe isso e ele vai estragar a cirurgia? Verdade, importante. No meio das evidências científicas, a gente já sabe que existem estudos de artrodese, né? O mais famoso dele foi um trial chamado PREPARE, que viu exatamente a função da fisioterapia, né? Do ponto de vista da pré-habilitação, né? Então, hoje em dia a gente já sabe que a fisioterapia antes da cirurgia é muito importante para a recuperação, né? Então a gente consegue resultados melhores, tanto no pós-operatório imediato quanto no pós-operatório tardio para os pacientes. Na escoliose não é diferente. Então, se esse paciente já chegar para a gente já reabilitado, né? Geralmente são aquelas pacientes magrinhas, né? Fazendo um paralelo aqui, a magreza da escoliose ela é dita como associada aos genes da leptina e da grelina, que talvez tenham influência aí nessa gênese da doença. Então, por isso que todas as pacientes de escoliose, ou pelo menos 99%, são magrinhas. Né? Então, aquela paciente ali magrinha, se ela chegar no pós-operatório de coluna com artrodese, né? Quanto mais músculos você conseguir ganhar antes da cirurgia, melhor, né? Para ela, né? Conseguir realmente um resultado, tanto do ponto de vista de analgesia, quanto do ponto de vista realmente de mobilidade, né? Então, é o ideal. E no pós-operatório, né? A gente libera para fisioterapia, geralmente após ali o 3º mês.
fisioterapia que eu digo do ponto de vista de cinesioterapia, né? Sim. Óbvio que antes disso, o fisioterapeuta pode fazer liberação da cicatriz, pode fazer alguma mobilidade, né? Certo, um treino de marcha, enfim, auxiliar o paciente a fazer essas atividades diárias, né? Muito importante. Mas para sobrecarregar aquele material cirúrgico após o terceiro mês, tá certo? Depois do terceiro mês, não é proibido, inclusive, fazer flexo-extensão, né? Então, tem muito fisioterapeuta que tem medo de fazer flexo-extensão da coluna depois do terceiro mês. E não é para ter medo, pode fazer, né? Tudo progressivamente. Quem tem medo né? é o paciente. Exatamente. Tudo progressivamente, né? Vai começar ali. com um pouco grau de amplitude, Sim. né? E pouca sobrecarga também, e aí vai aumentando dia após dia, né? Até que o paciente volta a ter uma vida muito próxima do normal. Sobre essa flexibilidade, vou lembrando, vou dizer, né? Existe um outro tipo de cirurgia também mais recente, que é o chamado de tethering, que é amarrar, né? No inglês, a gente não tem um nome ainda em português, porque é uma coisa muito recente, mas ela entra no conceito da epifisiodese. O que seria isso? A gente tem a epifisiodese muito na mente da gente para tratar desvios angulares dos membros inferiores, né? Então, aquela criancinha que está com a perninha curvada, né, arqueada, a gente vai e coloca um grampo ali que proíbe a fise de crescer, né? E ela vai crescer só do outro lado e vai alinhando. Entendi. E é basicamente o que essa cirurgia faz, né? Então, já existiram outros métodos de epifisiodese para a coluna que que não fizeram muito sucesso, né? Que não se consolidaram. Mas esse está se consolidando, está se mostrando com evidência científica significativa. Então, a coluna está inclinada, vamos dizer, para a direita. Então, significa dizer que ela está crescendo muito do lado esquerdo. Então, você vai amarrar o lado esquerdo. Isso é feito por uma cirurgia de tórax, né? Você vai lá do lado da vértebra e amarra todas aquelas vértebras ali que estão crescendo excessivamente do lado esquerdo. E aí a coluna vai crescer só do lado direito. Então, você vai e realinha essa coluna. Por que eu falei nisso dentro do capítulo de flexibilidade? Né? Porque ela não vai artrodesar. Essa é o mais importante desse tipo de cirurgia. Então, a criança ou adolescente vai conseguir manter a sua flexibilidade com esse tipo de cirurgia. Né? Então, já tem diversos casos, né, pelo mundo. Aqui no Brasil ainda não está liberado pela Anvisa. Previsão de liberar agora no meio do ano, mas ainda não. Essa é uma cirurgia que vai trazer muito mais flexibilidade para as pessoas com escoliose. Mas, mesmo assim, a artrodese toracolombar, ela não incapacita a pessoa de fazer exercícios, né? Então, a gente, olhando assim, a olho nu, né, uma pessoa leiga, ela realmente vendo uma pessoa dessa fazendo exercício na academia, muito dificilmente ela vai dizer, não, essa pessoa tem escoliose e foi operada, né? Então, é uma coisa que realmente, assim, no pós-operatório, ela consegue realmente recrutar outros músculos, né, e outras articulações que ela não recrutava antes e ter uma vida muito próxima do normal, né, vamos dizer assim. Show. Eu tinha anotado uma outra aqui pensando na prática esportiva, porque a gente tem aí criança ou adolescente que já tem o diagnóstico de escoliose, e aí eu queria saber se você tem alguma prática esportiva que você não recomenda ou que você pede para evitar em relação à parte de esporte, porque é uma fase que a pessoa está se descobrindo ainda. Verdade, interessante. E principalmente pensando naquela questão da extensão, né? Verdade, tipo, sei lá, um balé. Sim. Interessante essa sua pergunta. Existe algumas... E aí, a gente vai falar de tratamento conservador de novo, né? Existem várias escolas, né? Então, as escolas que mais dominam, que são as escolas de CIAS, BSPTS, enfim, de Schroth, né? Elas realmente não recomendam que a criança pratique exercícios que façam hiperextensão, tá certo? Porque isso está associado a uma progressão maior da curva, né? Então, realmente, balé, natação são os principais, né? Então, assim, realmente, se a criança é profissional de balé lá do Teatro Alberto Maranhão, não se vê fazendo outra coisa, entendeu? Então, a gente realmente tenta contornar isso, né? o contexto psicossocial daquela criança, né? Com certeza. Então, a gente vai tentar jogar ali, né? Ter jogo de cintura para ver se consegue mudar aquele esporte ou não. Mas a maioria das vezes que eu vejo, 90% das vezes, a gente consegue realmente
recomendar outro esporte, né? A mesma coisa são a atividade, né? A postura daquela criança no dia a dia, né? Então, a gente sabe que se for já um adolescente que faz academia, então fazer, por exemplo, exercícios unilaterais que inclinem muito o tronco não são tão indicados, né? Então, abdominal, oblíquo, enfim. Então, tem que tentar contornar todos esses exercícios, né? Seja ele num esporte específico ou não, para tentar o máximo possível de êxito com o tratamento conservador, né? A gente sabe que a cirurgia, como eu falei, hoje em dia é bastante segura, mas se você puder evitá-la, né, é o ideal, né? Então, como você perguntou, esses exercícios devem ser evitados, mas a gente pode ter jogo de cintura, né? Nem nunca, nem sempre, né? Sim, analisando a angulação da Isso, escoliose exatamente, e analisando essa característica de hiperextensão, então, que seria o pior ali. com certeza. Esportes que fazem hiperextensão devem ser evitados. E a carga, o peso axial? Mas o peso axial não se mostrou com tanta evidência científica de piora, entendeu? Então, perguntam muito, né? Eu posso fazer agachamento, né? Exato. Pode fazer, entendeu? Porque, assim, não foi visto que isso piora a curvatura. Então, lembrar que a ciência, às vezes, ela contradiz o senso comum, né? Então, nem tudo que a gente acha que piora, piora, né? Então, os artigos científicos estão aí para isso, né? Então, procurar sempre a melhor evidência científica para nos guiar. Então, se existe evidência científica mostrando que o agachamento traz benefício para a coluna do ponto de vista muscular e não piora a escoliose, recomendar ao seu aluno ou seu paciente, né, fazê-lo, né? Tá certo? Então, o exercício com sobrecarga axial não piora pela literatura. Mas se puder escolher, por exemplo, eu vou fazer um agachamento, eu vou fazer um leg press, o leg press seria melhor? Como eu disse, né? Do ponto de vista científico, não tem essa recomendação. Não tem essa recomendação. Mas, assim, a gente tenta fazer realmente aí é mais um nocebo, então. Exatamente. Que o aluno gosta, né? A pessoa, não, isso aqui vai me piorar, então não vai dar certo. Pois é, exatamente. A gente recebe muita gente que não consegue fazer agachamento, né? E o profissional de educação física vai no seu ortopedista que esse agachamento tá meio torto. Você deve ter escoliose. Aí quando você chega lá, tem aqueles falados aqui já, né? 9, 10 graus, que nem escoliose é, Exato. né? Que o profissional de educação física tem que avaliar ali como é que ele pode contornar aquilo ali, né? Seja ele fazendo alguns graus, alguns exercícios de mobilidade, né? E aí tem várias formas de contornar isso aí. Mas não mandar para o ortopedista pensar que realmente é alguma coisa já cirúrgica, enfim, já criar uma cinesiofobia importante nesse paciente, né? Tentar contornar ali no dia a dia mesmo, né? O profissional de educação física também tem esse conhecimento e também pode fazer isso. Sim, perfeito. Eu separei 5 perguntas aqui, Fábio, para te fazer de forma rápida, você responde para mim sim ou não. Certo. Para daí, enfim, é com você. Certo. Escoliose tem cura? Tem, com certeza. Tem como diminuir a angulação da escoliose no adulto? Sim. Escoliose deixa a pessoa incapaz? Escoliose grave, sim. Escoliose leve, não. O diagnóstico da escoliose no adolescente limita a vida dele de alguma forma? Com certeza, do ponto de vista físico e psicossocial, principalmente. Escoliose causa dor? Escoliose de alto valor angular, sim. Escoliose de baixo valor angular, ou seja, abaixo de 50 graus, não. Show, obrigado. Tem alguma coisa que você queira falar, que eu não te perguntei, que você acha importante colocar aqui? Acho que a gente conseguiu abordar desde o diagnóstico, né, ao tratamento cirúrgico. Desejo que os fisioterapeutas que estiverem assistindo, né, coloquem como rotina fazer essa avaliação da rotação do tronco, para ver se o paciente tem algum grau de escoliose associado, né? E colocar também como rotina essa concepção de que o exercício específico para escoliose é o tratamento cientificamente comprovado, né? Então, se a gente continuar recomendando RPG, Pilates para esse paciente que tem escoliose diagnosticada, a gente vai estar fazendo mal para ele e fazendo com que ele dissemine isso para a população, tá certo? Que esses pacientes que têm escoliose, eles têm um grau elevadíssimo de influência sobre outros pacientes que têm escoliose também. A gente sabe que hoje em dia esses pacientes têm grupos de WhatsApp, né? Grupo de mães. Então, uma vez indicado um tratamento desse, né, ineficaz, eles disseminam para as outras mães, para os outros pacientes, e aí a gente, quando vai tentar implementar realmente uma coisa que faz a diferença, a gente tem essa dificuldade, né? E isso eu trouxe para a minha realidade, né? Então, hoje em dia,
Eu sou um fã dos exercícios específicos de escoliose, né? Tento implementar isso na minha rotina diária. Fico muito feliz quando os pacientes melhoram só com fisioterapia, que antigamente a gente não conseguia isso, né? Então a gente realmente ficava bastante decepcionado porque o paciente fazia fisioterapia e piorava. Mas hoje em dia não, a gente está conseguindo, pelo menos, quando não reverter, pelo menos estabilizar a progressão. E isso para a família como um todo é bastante significativo, né? Total. Show de bola, obrigado. Deixa eu ter tuas redes sociais para a galera te encontrar, onde que eles te encontram. Me segue lá no Fábio Fagundes _, né? Lá a gente posta não só sobre escoliose, né, quanto sobre todos os temas relacionados à coluna, desde a parte de tratamento conservador, como diagnosticar, até as especificidades, os milímetros do tratamento cirúrgico, né, trazendo sempre os conceitos mais modernos, né, de tratamento e focando principalmente no minimamente invasivo, né, que é o que a gente está tentando implementar hoje em dia, fazer mais com menos, né? Tá certo? Deixa eu te dar uma lembrança aqui. Valeu. Você conhece Bocaditos? Conheço. Não tem como não conhecer, né? A gente tem uma lembrança aqui da Bocaditos muito obrigado, pra você. Valeu. Espero que você aproveite. Valeu, São obrigadão. coisas maravilhosas que tem lá pra gente comer, então espero que você aproveite. Pelo menos o pessoal de Natal e região, Parnamirim, pode aproveitar. Quem é do resto do Brasil fica mais longe. Valeu, muito obrigado mesmo. Imagina. Gente, obrigado pela presença de vocês. Mais um episódio aqui do nosso podcast Raciocina Comigo. Se você curtiu esse episódio, clica aí em curtir, compartilha com toda a galera que você entende que vai ser importante, que vai aprender. A gente colocou informações de qualidade aqui para vocês. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, já aproveita, se inscreve. Se você está ouvindo aqui no Spotify, não deixa de avaliar também o nosso canal, tá bom? Muito obrigado e até o próximo episódio.